Processo TC 4168/2010, que também é um balanço geral da Prefeitura de Marechal Deodoro. Portanto, adiando esses processos, minha pauta eu fico sem processo para relatar no dia de hoje. Pela ordem, conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhora Presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, todos que nos assistem, eu trago para relatar um processo de recurso de reconsideração em relação a um processo conhecido como FUNCONTAS, um sancionamento. O processo é o 7.150 de 2010. A unidade responsável é a Agência de Fomento do Estado de Alagoas, AFAL, e o responsável e o recorrente, o senhor Marden Marques Soares. Só quero pontuar que este processo teve atuação do conselheiro Rodrigo Cavalcante, como o membro do Ministério Público de Contas, do parecer número 70 de 2015 da 6ª Procuradoria de Contas. Então, passo a realizar a proposta de decisão. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo gestor da Agência de Fomento do Estado de Alagoas, AFAL, senhor Marden Marques Soares, em face de sua penalidade por não ter enviado no prazo regulamentar ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas cópia do contrato firmado com a WE, Administradora de Serviço LTDA, descumprida a Resolução Normativa 02 de 2003, calendário e obrigações desta Corte. Ocorre que o gestor não foi devidamente notificado para apresentar a prévia defesa. O Tribunal Pleno desta Corte de Contas decidiu, em acordo de número 812 de 2010, pela aplicação de multa ao gestor no valor de R$ 810,50, sendo este notificado a decisão através do ofício 059/2010 FUNCONTAS, juntamente com a guia de recolhimento da multa, consoante se observa pelo AR datado de 7/7/2010, para que fosse procedido devido pagamento. Cientificado da decisão, o gestor apresentou o pedido de reconsideração em 22 de julho de 2010, tempestivamente, acarretando efeito suspensivo, com a informação de que não enviou a cópia do contrato requisitado, tendo em vista tratar de dispensa de licitação, fato que, segundo ele, eximiria do envio, mencionando também que o calendário das obrigações deste tribunal geram dúvidas nas interpretações por não tratar da obrigatoriedade de envio de convênios e, por fim, registra que a entidade AFAL tem pouco tempo de funcionamento e possui estrutura bastante reduzida de funcionários. Ato contínuo, os presentes autos foram encaminhados ao conselheiro relator, à época, o qual determinou a remessa da Procuradoria Jurídica, que emitiu um parecer e opinou pela manutenção da multa do tribunal, mas solicitando o desligamento do contrato, número tal, do contrato, relativamente ao processo, já que ele forneceu o contrato, quando fez o recurso, e, por conseguinte, o encaminhamento de cessão de contratos e convênios para devidas providências. O Ministério Público de Contas opinou, pelo meio do parecer 70 de 2015 da 6ª Procuradoria de Contas, da lava do Dr. Rodrigo Cavalcante, então membro do Parquet de Contas, opinando pelo seguinte: conhecimento e acolhimento da defesa justificativa para, data vênia, declarar a nulidade do Acórdão 812/2010 por ofensa ao artigo 5º, 55 da Constituição da República e artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, restabelecendo-se o início do processo para facultar ao interessado contraditório prévio e ampla defesa, de acordo com os termos da resolução normativa desta Corte, número 010/2011. É o relatório, senhora Presidente. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, esse acordo, em 2010, ele é nulo, por não ter respeitado a ampla defesa do contraditório. Portanto, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos e também acrescentando que, nesse interregno, 2010 para cá, embora tenha tido recurso, incide também a prescrição intercorrente. Então, se tiver ouvido a prescrição intercorrente, que seja também acrescentado esse fundamento. Com a palavra, o conselheiro. De acordo com a minha análise, não houve a prescrição intercorrente. Então, como é um processo já, inclusive, recorrente, a essa Corte,
eu vou fazer aqui de forma mais reduzida já a proposta do acórdão. Então, eu proponho a esta Corte que decida conhecer do presente recurso de reconsideração, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, e que seja declarada a nulidade da decisão proferida no acórdão 812 de 2010, relatado na sessão plenária desta Corte de Contas em 17 de 6 de 2010, devido à violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa do contraditório, por não notificar o gestor para a apresentação da sua manifestação, cessando sua defesa. Citar o senhor Marden Marques Soares, gestor da Agência de Fomento do Estado de Alagoas, AFAL, exercício 2009, para que, querendo, apresente manifestação / defesa no prazo de 15 dias, constado a notificação postal, para que exerça os princípios do contraditório e ampla defesa. Dar publicidade ao presente acórdão e sobrestar o presente processo no capítulo do relator para que sejam adotadas as providências para a instrução do feito a seguir. É assim como eu proponho a decisão, senhora presidente. Em discussão, o processo. Excelência, é um processo com contas, né? Com defesa. Será que a seara mais adequada não seria a Câmara, mas com já a decisão plenária? É isso? Mas é porque o recurso. É um recurso. Ah, Recurso É um pleno. recurso. Aí subiu. Houve Excelência. seu sancionamento, Tá. certo? Ele recorreu. Então, eu estou aqui trazendo, tá, né, tudo bem. para que o pleno que julgue o recurso e justamente o processo originariamente é da Câmara. Tá, É o perfeito. recurso de reconsideração. Tá. Vossa Excelência está reconhecendo a nulidade do julgamento e dando a faculdade, que agora provavelmente vai dizer que houve precisão. Excelência, é um procedimento, é polêmico, mas eu... Ok, satisfeito. Senhor presidente, só queria aclarar um detalhe. É o seguinte, de acordo com a minha visão, o recurso, ele suspende, né, os prazos, né? Entretanto, o doutor Gustavo, ele tem a visão de que ele não suspende a prescrição intercorrente, né? Não é? Foi o que eu entendi. Na minha visão, o recurso, ele suspende os prazos, seja quais forem, inclusive a prescrição intercorrente, né? Mas eu estou aclarando, na minha visão, por isso que eu coloquei aqui e não trouxe para um reconhecimento eventual de prescrição. Eu não vou discutir a questão da utilidade processual, mas tem sentido a raciocínio de Vossa Excelência. Encerrada a discussão, em votação, a proposta de voto trazida pelo conselheiro substituto doutor Alberto. Conselheira Maria Cleide. De acordo com a proposta do... Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu me declaro impedido. Conselheiro Anselmo. De acordo, acolhendo a proposta de Vossa Excelência. Aprovada, então, a proposta trazida pelo conselheiro substituto Alberto. Senhora presidente, só para... me perdoe, mas se a parte não tivesse recorrido, já teria prescrito. Sim. E ela recorreu em benefício dela e vai ser prejudicada. Eu só queria deixar essa matéria de ordem pública, porque o ato dela de querer recorrer acabou por prejudicá-la. Não estou vendo sentido nesse... Doutor Gustavo, é porque até então a gente não tinha essa discussão sobre prescrição e decadência. Inclusive, a depender de como se considere isso, provavelmente, talvez todos os conselheiros estejam no Conselho de Ética, pela questão de processos, porque a gente não tinha essa discussão e não se tinha, então, esse cuidado em dar o segmento normal. Até então, né? Mas você tem razão, mas até então, eu acho que não vai impedir que agora ele alegue que esteja prescrito. Concluída, então, a pauta, conselheiro... Desculpe, não tem uma pauta concluída, senhora presidente. Então, concluída, então, a pauta desta sessão,
Passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros. Excelência. Com a palavra, conselheiro. Eu queria só deixar registrado, acredito que seja a quarta leitura da proposição que cuida fazer alteração na questão daquele procedimento mais célere de analisarmos e emitirmos alertas. Eu tenho aqui a ideia de, como é algo célere, então que todos os órgãos atuem de uma forma realmente preocupada com a velocidade e a simplicidade do procedimento. A minha ideia é não inventar prazo, mas aproveitar os prazos regimentais para que cada órgão atue dentro daquele prazo regimental em regra, pela simplicidade, 10 dias. Deixa ser registrado em sessão que vou fazer o encaminhamento formal ao relator, conselheiro Rodrigo. É só isso, senhor presidente. Agradeço. Então seriam 10 dias para o Ministério Público se manifestar, 10 dias para o relator também efetuar o julgamento. A comissão sabe que de um prazo impróprio é bom a gente ter a regra de funcionamento que nos dá mais tranquilidade, inclusive, para trabalhar. Eu comunico também a este plenário que a partir do dia 25 estarei em férias por 15 dias, a partir da próxima quinta-feira. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.